Oi, Luz, eu sou a Jenny e hoje vamos falar sobre o filme High School Musical. High School Musical mostra primeiro os personagens separados e depois vem a festa de Ano Novo, se eu não me engano. E ali é onde, nesse tempo, né, entre o começo do filme e a festa, a gente percebe a diferença entre os personagens, como eles são, a personalidade e o jeito, né? Mas a Gabriela, ela está numa festa e ela leva um livro. Quer dizer, é claro que ela parece não querer estar ali, talvez a mãe dela tenha obrigado, né? Assim como a mãe do Troy. Mas a pessoa vai numa festa sabendo que precisa socializar, precisa, né? Tem tudo aquilo que envolve uma festa. E a pessoa vai sabendo o que uma festa envolve. E aí ela vai e ela fica num canto lendo. Mas isso mostra muito da personalidade dela, né? Mas, embora ela possa estar sendo forçada pela mãe, né? A ir numa festa, ou talvez ela só está indo acompanhar a mãe. Mas a gente não vê o Troy que só pensa em basquete, levar uma bola de basquete para poder ficar jogando lá, né? Mas ali já dá pra ver que ela é estranha, mas o jeito dela, que ela gosta de ler, ela gosta de aprender, e ela está lendo lá, né? E o Troy, ele é sociável, né? Ele não é tímido, ele age normalmente. E assim vai o filme, que eles se aproximam, eles cantam. E ali eles só são eles mesmos. E se eu não me engano, acho que eles nem sabiam, tipo, que eles gostavam e o que eles eram, né? Antes, o que é estabelecido, né? Mas aí quando eles estão na escola, eles se aproximam, eles querem fazer o. Eles querem fazer. Quer dizer, eles estão com medo de fazer audição e tudo mais, né? Mas aí a professora não deixa, e aí a menina lá deixa cair os papéis, eles vão ajudar, e eles acabam cantando. E a professora falou que daria mais uma chance para eles, chamando todos os outros que participaram, né? E ali estava fazendo escondido, né? Porque eles tinham medo do que as pessoas poderiam falar. A Gabriela é inteligente, não podia fazer mais nada. E o Troy era um jogador de basquete que ele só tinha que pensar nisso. E o filme vai com essa base de que eles não podem fazer mais do que aquilo que eles já estão fazendo. Eles só podem fazer uma coisa. Eles estão no padrão e não podem sair desse padrão. E aí a gente vê os outros personagens, né? Que é o amigo do Troy. Acho que é Chet, não lembro. Que ele é o melhor amigo dele, só que ele não quer que o Troy ele faça mais do que aquilo que ele já está fazendo, né? Que é jogar basquete. E a outra, ela fala mal das pessoas que jogam, principalmente do amigo do Troy, que eles são primitivos, que só porque eles jogam basquete, ou talvez seja porque eles não ligam muito para a educação deles, né? Mas eles são muito separados, e aí veio aquela música, né? Em que as pessoas estavam se rebelando, estavam falando, eu gosto de cozinhar, eu gosto de tocar um instrumento diferente. Mas aparentemente aquilo naquele momento era errado.
E o Chad fala, o melhor amigo do Choi tava falando que aquilo era errado. Que cada um tinha que ficar no seu núcleo e no seu padrão. Eles não podiam sair, não podiam fazer outras coisas, a não ser ficar e fazer aquilo que está no padrão. Mas o Choi e a Gabriela, né? Eles estavam fazendo. Ensaiando escondido. E a Gabriela já não estava mais. Quer dizer, ela sempre foi inteligente, ela tá fazendo mais rápido, só que o Choi ele estava muito desligado. E os outros perceberam. Então, eles mais pra frente eles queriam separar o Choi da Gabriela para não fazer um ensaio para que se eles possivelmente ganhar, eles, né, vão ficar divididos. E isso na história para eles era errado, cada um tinha que ficar no seu padrão. Então, eles se juntaram para fazer um plano para poder separar eles dois. Então, eles queriam fazer, eles gravaram o Choi respondendo perguntas com a intenção do Choi falar aquilo que eles querem que ele falasse. E o Choi, ele falou aquilo que eles, só que para parar de encher o saco dele, né? E então as meninas, os inteligentes, mostraram esse vídeo para Gabriela e ela ficou chateada. Então ela não queria mais fazer os ensaios, não queria fazer ensaiar, não queria esquecer teatro. Mas aí eles perceberam o quanto eles estavam chateados. O Choi, ele já não tava nem aí, ele tipo, já tava falando, tô nem aí pra nada, ele tava chateado, não queria nem participar dos treinos do basquete. Ele tava se isolando, ele tava chateado, ele ficou distante dos amigos. E a Gabriela, ela falou, se você quer tanto que eu entre, então eu vou entrar. Então ela tá fazendo aquilo também, sem ligar. Porque ela entendeu que aquilo ali era o padrão dela e ela tinha que seguir aquilo. Foi então que eles perceberam que eles erraram, só por causa que eles não estavam conseguindo aquilo que eles queriam quando o Choi e a Gabriela entendessem que eles têm que ficar separados e que eles não podem fazer outras coisas além do que eles já estão fazendo, né? Então, eles decidiram contar a verdade. Mas, de novo, o amigo do Choi contou a verdade porque o Choi, ele não estava querendo mais jogar, não estava querendo saber mais de basquete. Então, se ele contasse a verdade, ele só iria ganhar porque o Choi iria voltar a jogar. Não que o amigo dele não se importe, ele só não se importa muito numa coisa em específico, né? E a amiga da Gabriela contou, ela contou a verdade, e aí a Gabriela falou que ninguém forçou ele a falar aquelas coisas. E é claro que era verdade. Só que os amigos dele induziram ele a falar aquelas coisas. Mas ninguém obrigou ele a falar. Mas aí a amiga dela, ela se importa tanto com a amiga que falou, simplesmente tentou. Mas ela não tentou de verdade. Ela só estava fazendo assim do mesmo motivo em que o amigo do Choi estava fazendo aquilo. Eles não estavam se desculpando, eles não estavam com culpa, eles não estavam se sentindo culpados pelo aquilo que fizeram. Eles só estavam se desculpando, eles só estavam contando a verdade simplesmente porque convinha a eles. Mas quer dizer, não tanto a Gabriela, né? Porque ela ainda estava sendo inteligente, fazendo aquelas todas, entrando no grupo lá de inteligente, fazendo sei lá o quê. Mas aí a Gabriela voltou a desconversar e
e, né, voltou ao que tá fazendo lá de as equações dela. Mas aí, mais pra frente, eles decidiram, né, ajudar eles a fazer o ensaio, porque seria no mesmo dia do ensaio, o mesmo dia do ensaio seria o jogo de basquete e o negócio lá da competição de equação lá. Mas isso ainda não era o bastante para ficar equilibrado do que eles fizeram. Eles fizeram algo ruim, que era pensar só neles. E fizeram tudo aquilo e as pessoas ainda acham que eles eram bons amigos. E eles fizeram tudo aquilo porque só pensavam neles. Só que aí, eles ter feito aquilo, não bateu. Não foi do mesmo nível. E mais pra frente, né, eles fizeram todo aquele plano, de novo, né, pra eles poderem fazer o ensaio. E aí, no final, todo mundo, mais pra frente, né, todo mundo conseguiu, todo mundo entrou lá no teatro e tinha a junção entre as pessoas inteligentes e o teatro. Quer dizer, claro que algumas pessoas não estão entendendo nada, que só entrou lá porque estava vendo que teria um ensaio. Mas no povo da escola, eles entenderam que ali foi uma junção dos padrões. Então, eles se juntaram para ser pessoas sem padrões, para ser só aquilo que só quem eles eram mesmo. Estavam todos juntos ali para poder apoiar os amigos. E eles não precisavam fazer isso. Quer dizer, eles nunca falaram que ia haver, mas aconteceu. E eles cantaram. Então o filme se passou entre o Troy e a Gabriela ensaiando para fazer o teste. E aí eles fizeram o teste, eles cantaram e foi bonito. E aí a Gabriela deu uma de doida e falou que ela não conseguiria cantar na frente de todo mundo, sendo que na festa lá do Ano Novo ela cantou na frente. Era menos gente, mas ainda era gente. E independente se a pessoa tiver muita gente ou pouco, a pessoa não vai conseguir cantar ou fazer o que quer se a pessoa tiver medo de uma plateia. Mas ali foi uma junção, até a professora de teatro, ela gostou daquela junção e ela mudou. Ela entendeu que não é para ser separado, é para ser junto. Tanto que depois ela foi ver o jogo de basquete e ela gostou e ela falou parabéns, né, lá pro pai do Troy, que era o que, né, eu não lembro o nome, mas ele era. E no final ele teve aquela música bonita. Mas o filme tem uma base de que não faz sentido. Porque a base é Troy e Gabriela não podem ficar juntos, eles não podem fazer teatro, simplesmente porque existia um padrão a ser seguido. Se uma pessoa era uma pessoa esportiva, ela tinha que ser de um jeito. Se uma pessoa era inteligente, ela só tinha que ser inteligente. E é claro, isso daí se passa, não sei na onde, não sei que época, não tão longe assim, né? Mas eu passei o filme inteiro falando que não faz o menor sentido. E o que não faz sentido é as pessoas, os amigos do Troy e da Gabriela. As pessoas falam que eles são bons amigos porque eles não são. Eles são amigos horríveis.
Quer dizer, eles são pessoas que erram, e a gente viu isso no que eles erraram a fazer isso, mas eles fizeram para entenderam que não precisava dessa separação que eles mesmos colocaram. Mas no momento eles só faziam aquilo por eles mesmos, sem se importar com os amigos, sem se importar com mais nada, apenas eles mesmos. E outra coisa, a Sharpay e o irmão dela, Ryan. A Sharpay e o Ryan, eles... que a Sharpay comentou uma vez que eles sempre conseguiam os papéis principais. E não era difícil entender que não é que eles eram bons, eles eram bons. Só que o problema era a falta de talento na escola. Mas devo dizer que eles pelo menos tiveram coragem, né? Mas eles não eram talentosos para poder fazer. Então quem tinha que fazer era a Sharpay e o Ryan. Então não era tão difícil para a professora Darbus, para a professora de teatro escolher eles como os papéis principais, porque os outros não eram bons. E ela tem que escolher os bons, né, para ser os papéis principais. Só que só tinha eles, porque não tinha outras pessoas boas. De novo, eles são bons. Só que a falta de pessoas com talento fez eles sempre ser escolhidos. E que bom que eles são bons, né? Mas aí apareceram o Tio e a Gabriela, que cantam, né? E ganharam para fazer os papéis principais. E no final, o grupo, a barreira que eles colocaram entre eles foi quebrada quando eles se juntaram para poder ver a audição dos amigos. E é isso, espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada. E é isso. E lembre-se, luzes não fiquem escondidas. Tchau!